O Outubro Rosa nos lembra que cuidar de si é um ato de amor, mas também um ato de coragem. E para falar desse assunto extremamente importante, nós estamos recebendo hoje a enfermeira Michele Pereira. E também para falar da experiência de ter vivenciado um câncer, um tratamento que nós sabemos que não é nada fácil, nós também vamos receber ela, Meirelle Mendes. Eu me chamo Andressa Trindade e esse é o Café com Elas em dose dupla. Vamos lá? Café com Elas. Iniciando nossa conversa, nosso bate-papo, eu quero, para que as mulheres saibam, né? O que é o câncer, o tão temido câncer. O Outubro Rosa, esse mês, né, é um mês de prevenção, ele é muito falado, porque ele começou na década de 1990 com a irmã da Suzanne, que ela até fez uma fundação em Nova York, lá nos Estados Unidos, procurando a cura do câncer de mama e tem essa fundação até hoje. E a sua irmã faleceu e de 1997 para cá começou os órgãos públicos também a adotar a inauguração, a iluminação rosa. O câncer, ele é uma mutação genética, sabemos que são células que ocorrem essas mutações por vários fatores, genéticos, hereditários ou padrões de vida, e essas células defeituosas, elas acontecem uma mutação e elas começam a se proliferar muito rapidamente. E agora vamos colocar a Meirelle na conversa. Você teve essa experiência. Como foi para você? Como foi que você descobriu, primeiro, se tinham sintomas? E aí a Michele está aí falando com a gente também dessas questões, tá bom? Boa tarde, obrigada pelo convite. Realmente eu passei por esse processo que não foi nada fácil. Eu descobri, na verdade, com o exame de rotina. Eu tinha feito 40 anos, no ano que eu descobri. Na verdade, a descoberta mesmo foi depois, foi um ano depois, porque o exame ele não foi específico, né? A primeira biópsia ele não deu específico, eu fiz a mamografia, fiz a alteração de mama e ele mostrou que tinha nódulo, só que precisava da biópsia. Na biópsia não foi detectado o carcinoma logo, né? Mas tinha, para você procurar, você sentiu, você fez o toque, então, sentiu? No mesmo ano que eu fiz o exame de rotina, eu tive a minha filha. E aí eu não amamentei. Eu tinha muitos... aquela parte do leite que a gente acha pode ser pedra, né? Leite empedrado. Então, assim, confunde, né? E só que tinha um detalhe que me chamou a atenção, que foi um líquido laranja, que no final, quando ele saía, quando eu, na verdade, eu apalpava, eu acabava espremendo um pouquinho para poder saber, né, como que era esse líquido, até para falar com o médico, ele saía sanguinolento no final. E tem esse líquido diferenciado. Quais outros sintomas, Michele? São vários sintomas. Um deles é quando o aparecimento dessa secreção, geralmente ela não é necessário a mulher ela espremer, ela apertar. Esse líquido ela sai espontâneo, é um líquido claro ou sanguinolento, né? E o mamilo também ele pode ser invertido, ele pode aparecer vermelhidão na mão, aspecto em casca de laranja, o mamilo invertido, não causa dor, é indolor. Então tudo isso são fatores que quando já chega a esse estágio, já é ali naquele momento é necessário procurar um serviço de saúde, quando já está nesse nível. E aí quando você observou esse líquido diferenciado, você foi procurar atendimento dos povos. Isso. Mas aí ela já, como eu estava com 40 anos, estava com essa queixa, ela pediu a mamografia e a ultrassom que realmente evidenciou nódulos. A princípio ele era bem pequenininho, ele tinha milímetros e com pouco tempo ele já estava grande. Nesse período que ele cresceu, foi o período que eu fui fazendo biópsia, que eu esperei, porque eu tive que fazer um outro exame depois, porque ele tem um específico. Aí, realmente, depois da imunistoquímica, que foi solicitado,
por ter dado em específico, aí veio o E carcinoma. o início do tratamento demorou? Teve uma demora? É porque ele foi em partes, porque até então ele era in situ, né? Quando não é invasivo, Uhum. e aí eles fazem a remoção cirurgicamente e se a margem está toda livre, eles só fazem o tratamento com oral. Então, a princípio foi isso, eu fiz a quadrantectomia, realmente estava tranquilo, comecei a fazer a medicação oral, só que 3 meses depois eu tive recidiva. Então, nesse período foi quase um ano, né, que aí fui fazendo os exames pré-operatórios, fiz a cirurgia, um tempo depois comecei a medicação, então isso aí foi desdobrando. Só que aí eu fiz uma ultrassom de mama que deu microinvasões. Aí sim, eu tive que fazer a mastectomia. Aí depois... E essa questão, Michele, ela falou do tratamento. Existem tratamentos diferenciados? Existe. Ela falou que fez oral, né? No início. Existem vários tipos de tratamento, né? Depois que é feito esse diagnóstico, depois que ela fez o histopatológico e deu como maligno esse carcinoma, aí é iniciado, dependendo da forma, do cito, como ela mencionou, é iniciada a quimio, a rádio, hormonioterapia, a cirurgia parcial, total ou quadrante, esvaziamento de nódulo, não sei se foi necessário fazer esvaziamento nodular. Então existe o tratamento de acordo com a agressão e a invasão dessas células, né, do tumor. E quando chegou o momento, Liliane, que o médico falou que você precisaria passar por essa cirurgia, como foi para você? Olha, como eu falei, no mesmo ano eu tinha tido a minha neném, e ela tem o diagnóstico de paralisia cerebral. Então, assim, foi um misto de coisas. Eu já passava por essa situação da minha neném ter esse diagnóstico, a gente tem que ficar 24 horas, né? Ela dependendo da gente, e aí eu falei, e agora? Né? Eu tô com uma neném pequena, eu tenho Se você forte por ela, eu tenho a minha vida para cuidar agora, e a gente teve essa atenção dividida, né? Então, assim, foi bem complicado, porque eu tive ainda esse agravante ainda. Você teve que fazer químio, fiz. rádio. Aí, o ano passado eu tive que fazer, porque eu tive a recidiva, né, como eu falei, e aí eu tive que fazer a químio, a rádio, aí foram 6 sessões de químio e 15 de rádio. São todos, Michele, que precisam Não. passar por Geralmente, quimioterapia? não são todos. Dependendo do tumor, às vezes é necessário fazer só radioterapia local, in situ, no local do tumor, ou fazer só hormonioterapia para bloquear o crescimento desses tumores, ou às vezes o químio. O tratamento vai depender da manifestação da doença, de como ela está, se ela está muito agressiva, se ela está tendo um crescimento muito rápido, e aí o médico que vai determinar o tipo de tratamento. Mas tem muitas mulheres que é necessário fazer só a cirurgia local ou a radioterapia in situ, no local da lesão ali do tumor. E a sua cirurgia, Miguel, foi quando? Na verdade, em 7 meses eu tive que fazer 3. Eu fiz primeiro do quadrante, que foi em 2023. No mesmo ano eu tive que fazer a mastectomia, foi 3 meses depois, que aí eu fiz a ressonância, que mostrou a invasão, aí eu tive que fazer. E em janeiro de 2024, ano passado, eu tive que fazer a retirada do nódulo da recidiva, da mesma mama. Então eu fiz nesse período aí as 3 cirurgias e o ano passado eu iniciei a quimio. E Michele, você como enfermeira, como que qual é a orientação que você dá para as mulheres, aproveitando, né, o Outubro Rosa? Nós sabemos que não é só no mês de outubro que nós mulheres temos que nos cuidar, temos que buscar, de fato, se você percebeu algo diferente no seu corpo, nós sabemos que nós temos que procurar por ajuda, atendimento médico, mas você, como enfermeira, o que você falaria para essas mulheres? E depois eu falaria a Liliane também. Então, a prevenção, primeiro é o autoexame da mama.
a mulher se conhecer, a mulher ela se tocar, ela se ver, ela se permitir, a se enxergar, a parar, dar pausas na vida. Porque muitas das vezes a gente sente uma dor de cabeça aqui ou acolá, e aí nessa situação nós não paramos para observar os sinais e sintomas que o corpo apresenta. A Marielle, ela parou em determinado tempo e observou que estava saindo essa secreção e foi procurar o atendimento, foi procurar recurso, fazer os exames. Mas que a prevenção nesse mês de outubro, que é um mês já mundial, que o mundo para poder estar falando sobre essa questão, é necessário fazer o autoexame das mamas mensalmente, geralmente no 7º dia após o 1º dia da sua menstruação. Se você não menstrua, escolhe um dia fixo do mês para estar fazendo a palpação da mama. A mamografia agora é mundial, foi determinado pela Organização Mundial de Saúde que é a partir dos 40 anos. Geralmente, né, antigamente era a partir dos 50, mas agora tem uma nova lei que é a partir dos 40. Mulheres que têm casos na família de 1º grau, que é mãe, irmã, já tem que estar realizando uma mamografia aos 35 anos, tá? E além do mais, além dessas questões de observar e o médico regularmente, não é só também a mamografia, mas também tem a questão do Papa Nicolau, tem um câncer de colo uterino, tem a vacina do HPV, que hoje as adolescentes não estão indo à unidade de saúde para tomar, a partir dos 9 anos já podem tomar a vacina. Hoje ainda tem muito preconceito sobre a vacina do HPV, que é o papilomavirus, que previne o câncer do colo uterino na idade já fértil, a partir dos 30 anos. Então você, mulher, procure a unidade de saúde, procure se conhecer, faça o autoexame da mama, procure o ginecologista regularmente e não espere aparecer os sintomas para você ir procurar esse atendimento. A mamografia, sabemos que ela é um pouco dolorida, mas ela é necessária, porque ela evita ou ela te ajuda a encontrar esses nódulos quando eles estão milímetros. A mamografia, ela é um exame, é um raio-x, uma radiografia tão eficaz para a descoberta do câncer de mama, que quando ela está em milímetros, ainda nos ductos mamários, ele ainda consegue ser diagnosticado em milímetros. Então é necessário você, mulher, a partir dos 40 anos, já agende sua mamografia, faça seu autoexame da mama e se previna, se cuida. A vida necessita de pausas. Marielle, eu gostaria que você falasse, mas assim, além de falar dessa mensagem, que você instruísse outras mulheres também a buscar, porque às vezes tem mulheres que elas podem detectar, pode até fazer o toque, mas elas têm receio de saber o resultado. E você falasse para essas mulheres também, todas elas que vão estar nos ouvindo, embora essa nossa conversa, ela é em pouco tempo, mas o processo, ele é longo, né? Ele continua ainda, e que você falasse para essas mulheres. Sim. Então, é muito... Hoje, realmente, algumas mulheres acabam deixando um pouco de se cuidar. Muitas vezes, eu acredito até que nem seja tanto medo. Algumas têm, mas hoje a vida está muito corrida. Então, as pessoas acabam dando muita prioridade ao trabalho, até diversão, né, família. Esquece que a gente tem que realmente fazer o que a Michelle falou. Pausa, cuidar da saúde é importante. Agora, nesse processo que eu estou vivendo, desde o início até agora, eu escutei muito falar sobre quando no avião, né, que da pressurização, que as pessoas, né, quando caem as máscaras, primeiro você coloca em você, para depois você colocar no outro. Então, eu escutei muito isso porque tem que cuidar da gente, né? Nós temos que nos cuidar, porque como que a gente vai cuidar do outro? Porque muitas mulheres têm os filhos, têm esposo, ou tem a mãe, tem alguém para cuidar. E aí, se a gente não estiver bem, né? Para poder cuidar do outro. Então, prevenir é muito melhor do que remediar, né? Porque a químio é pesada, a rádio é pesada, tudo assim, o processo é complicado. Então, por que não a gente trabalhar nesse mês, né? Que é a conscientização da prevenção.
não é impossível, né? A gente passa o processo, a gente, é claro que é difícil, mas se a gente une as forças, ter rede de apoio, falar, né? Quando a gente está, eu falo isso porque no processo eu falei, gente, eu não tô bem, hoje eu não tô legal, eu preciso de ajuda, vamos lá? Aí junta as pessoas, amigas, pessoas de casa. Então, falar é muito necessário, né? Além de tudo, se você está vivendo um processo, falar é necessário. Quando você não estiver bem, tá tudo bem, né? Um dia você não está, outro dia, ok, você melhora. E assim vai. Eu costumo dizer que nesse processo a gente vive aquelas montanhas russas, né? Tem hora que vai lá em cima as emoções, tem hora que tá lá embaixo, tem hora que a gente tá triste, tem hora que tá feliz. Mas nada é impossível, né? Hoje a medicina ela tá muito avançada, tem muitos recursos, tanto no SUS quanto no plano de saúde. Não tem essa, eu não tenho plano de saúde, eu vou ficar míngua. Não. O SUS hoje está, assim, excelente em relação a equipamentos, a tratamento, parte cirúrgica, reconstrução da mama, tudo que você tem no plano de saúde, hoje o SUS oferece. Então não tem por que ter medo. Agora, prevenir é muito melhor. Meninos, eu quero agradecer a vocês pela presença, pela história linda, Michele, por ter compartilhado conosco também pela área profissional, Mirielle, por ter compartilhado sua história. E para você, mulher, cuide-se, pausa, olha para você. Eu costumo dizer, nas palestras que eu participo, que às vezes a gente pega um espelho e fala, olha bem para você, naquele esquema assim, olha bem para você, isso no espelho, tá? E aí, fala assim, eu sou gente boa demais, eu sou top, bate aqui. Aí eu falei, só cuidado pra não bater muito forte, ele vai na cabeça. Falei, bate aqui. E é exatamente isso, olhar pra você, olhe pra você, cuide-se. E seja você o seu primeiro lugar, o seu pódio. Porque cuidar de si é um ato de amor. Esse foi o Café com Elas.